Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí por estar participando de mais um evento aí, mais um meetup aí do SEQ. Eu sou Alexandre Rodrigues, eu sou co-founder aí do SEQ, que é uma empresa de educação com foco em lifelong learning. Nós estamos aí no mês da transformação digital. Hoje é o nosso último meetup do mês e no próximo mês tem mais, né? A gente vai começar o próximo mês de junho aí com as tecnologias exponenciais. No começo do mês de junho a gente vai ter um meetup sobre blockchain. Vai ser bem interessante, bem legal na próxima semana. Mas hoje, né, nós temos aí um grande convidado, que eu vou falar dele já já. Aliás, ele que vai se apresentar. O currículo do pessoal que aparece aqui é muito longo e não dá para decorar aqui todo mundo, né? Mas quero agradecer a todo mundo por essa presença. Hoje vai ser uma finalização aí com chave de ouro. Vamos falar um pouco aí sobre transformação digital, sobre ambidestria, falar um pouco aí sobre tudo. Vou pedir que na medida do possível, vocês permaneçam com os vídeos desligados, mas o microfone de todo mundo vai ficar à vontade. Se vocês quiserem fazer pergunta durante a apresentação, vocês podem mandar no chat, ou podem levantar a mão, ou podem simplesmente, Alexandre, quero fazer uma pergunta durante a apresentação, não tem problema. Aqui vai ser um bate-papo. Né? Eu até brinquei com o Rodrigo, a gente devia ter trazido uma cerveja aqui. Eu acho que seria bem mais interessante a gente fazer esse meetup com a cerveja e com um pedaço de pizza na mão, né? Acho que seria bem mais descontraído. O Maurício aí já... Vocês não trouxeram cerveja, não? Trouxemos. Só não pode mostrar ao vivo. Aí a vantagem de não ter vídeo, hein? Maravilha. Né? Mas vamos lá. Rodrigo, é contigo aí. Passa a bola para você se apresentar e vamos lá. Show de bola, Alexandre. Pô, primeiro, obrigado, né? Nesse mês da transformação digital, eu poder fechar esse ciclo aí de palestras, que passou tanta gente boa, o Fábio, o professor Lobão, então já passou tanta gente, né, que a gente se conheceu na Singularity, né, no programa executivo, tanta gente boa que pôde contribuir. Então, hoje, como você falou, né, vamos fazer alguma coisa bem descontraída. Eu vou contar um pouco do que eu tenho estudado em relação à transformação digital, algo que faça sentido depois não, né? Nesse momento que a gente está vivendo e que a gente dificilmente consegue prever para daqui uma semana. Então, a gente tem alguns desafios que eu acho importante eu compartilhar aqui e, de verdade, eu acho que a maior construção que a gente vai ter hoje é a colaboração de todos. Então, todos fiquem à vontade, tá? Fica com o microfone fechado, mas levanta a mãozinha que o Zoom tem essa funcionalidade. O Alexandre ajuda a intermediar. Então, eu vou contar um pouco para vocês. Deixa eu abrir aqui uma apresentação. Deixa eu ver se está compartilhado aí já. Ainda não. Agora foi. Foi? Então, me apresentar um pouco, né? A minha vida profissional hoje ela é muito ligada à gestão de projetos e processos. Então, são itens, né, que a transformação digital, a inovação, elas permeiam. Tudo isso faz parte hoje do mesmo ecossistema. Você não tem mais áreas divididas que, olha, essa área é uma gestão de projetos, essa área é uma gestão de processos. Tudo hoje conversa para gerar, sim, os resultados e os benefícios que as empresas necessitam. Então, aqui um pouco no meu currículo, eu tinha comentado, eu conheci o Alexandre no programa executivo da Singularity. Estou fazendo um mestrado, tá? Então, um pouco do que eu vou trazer aqui para vocês é baseado no TA que eu estava construindo. Então, um pouco antes da gente entrar aqui no Meetup, eu estava falando com o Alexandre, eu estou com um problema muito sério no meu TA. Então, toda a minha exploração é relacionada à transformação digital. Então, eu tinha 3 pilares. O primeiro é conceituar a transformação digital. Isso já é um problema, porque a transformação digital ela é uma buzzword que cabe tudo. Então, precisa ter o conceito. O segundo são os indicadores. Você tem muito pouca informação relacionada a indicadores de transformação digital, que são totalmente diferentes de OKRs, do BSC, dos KPIs que a gente tem muito conhecido na estratégia corporativa, na estratégia tradicional. E o terceiro ponto era eu aplicar em uma empresa, né, uma pesquisa, uma survey,
para identificar a ocorrência da transformação digital. Agora, na pandemia, quando a gente fala de academia, eu tenho que ter rigor e tenho que ter relevância. Todos os indicadores que eu estava construindo caíram por terra. Eles deixaram de ser relevantes porque o nosso mundo mudou. Eu vou trazer aqui para vocês algumas pesquisas, até um pouco antes de a gente entrar na apresentação em si. Aqui é uma pesquisa que o Google fez no início da pandemia. O primeiro impacto foi um impacto nas pessoas. Então, teve muita relação relacionada à ajuda financeira. Qual que foi o primeiro impacto? Todo mundo ficou preocupado como é que iria conduzir o seu negócio, né? Ou o seu pequeno, médio negócio, ou a pessoa física, porque tinha preocupação com o seu trabalho, com o seu emprego. Como é que isso ia acontecer? Já na segunda onda, a gente pôde identificar nessa pesquisa do Google o impacto que teve nas diversas indústrias. Deixa eu só fechar aqui o linkzinho. Perdão. Então, já o impacto nas diversas indústrias. Então, aqui vocês podem identificar que na zona de compras. Então, supermercado, você teve 16% de impacto direto. Já nos shoppings, você teve 86%, em virtude da quarentena, da circulação. Então, essas ondas mostram uma movimentação diferente do que você tinha antes. Então, você vê que estão migrando alguns direcionadores estratégicos que compõem a transformação digital. Essa mandala é a mais importante. Ela traz as 11 forças macro de mudanças que estão fora do controle da sua organização. Então, percebam que aqui só não tem os ETs, porque tem educação, tem infraestrutura, tem economia, tem demografia, tem tudo, ambiente. Então, você vai sofrer de diversas influências que, por muitas vezes, você não tem gestão disso. Esse é o nosso próximo futuro, é outra buzzword que está nascendo. O novo futuro, aqui é fora de controle. Então, outra pesquisa que eu estou trazendo para vocês é a do Facebook. Então, ele já traz um pouco dos novos hábitos e das atitudes que são percebidas durante esse momento de pandemia, mas que a gente entende que sim, vão fazer sentido daqui para frente. Então, 52% das pessoas vão fazer mais cursos online. Então, perceba que numa zona de educação que você tinha cursos presenciais, isso tem uma influência muito grande, porque não é só o curso. Isso influencia nos professores, influencia no local físico que aquela instituição fazia locação, influencia em estacionamento, em restaurante. Então, é uma cadeia de impactos que são gerados por uma pequena mudança. Isso é a reverberação. Então, uma pequena mudança gera diversos impactos nesse ecossistema. Um outro ponto interessante. Para acrescentar, Rodrigo, só abrindo parênteses aí. Claro. Um ponto até para se acrescentar, dando um dado aí, isso é mais um pensamento meu. O Maurício depois até poderia me ajudar aí. O Maurício tem mais tempo dos Estados Unidos aí do que todo mundo. Nos Estados Unidos, as pessoas, essa estrutura educacional, com a pandemia, ela mudou muito, né? E com essa mudança dessa estrutura educacional, com as pessoas, as escolas fechadas, faculdades tendo que se reinventar, tudo tendo que se reinventar, eu fiquei pensando, isso é uma análise minha, que aqui nos Estados Unidos é muito forte as pessoas se mudarem, né? As pessoas irem de um ambiente para o outro, se mudarem de estados, enfim, indo do leste para o oeste, e isso é muito forte aqui. E eu imaginando que essa mudança, e as faculdades vivem disso, né? Também, a pessoa termina o high school, que é o colégio, elas pensam só em ir para a universidade e sair do estado, né, de onde estão. E com essa mudança, eu acho que as pessoas, tanto por conta do dinheiro, e tanto por conta dessa reestruturação das faculdades, elas vão ficar mais no regional. E isso vai fortalecer o regional. Além de que, aqui também, as cidades, né, que são... é tipo São Paulo, né? Você passa aqui, já está em Santo André, já está em aqui é mais ou menos isso, você já sai aqui, já está em outra cidade, você não sente. Aqui já é muito, as coisas já são muito bairristas, né? Tem muito, as pessoas empreendem no bairro. Tem os grandes conglomerados, evidentemente, como supermercados, como lojas de construção,
mas tem muitos restaurantes, muitas lojas de pequenos empresários. Então, essa parte aí, eu não sei como é que vai acontecer, eu só sei que aqui acontece mais rápido do que no Brasil. Então, isso vai impactar, né, muito realmente, como você está falando, e até a regionalização, né, das coisas, né? Sim, sim. Não, mas isso é super importante, Alexandre. Tem um ponto, aqui no próximo slide, ele traz algumas características de consumo que vão mudar. E esse consumo não necessariamente é uma mercadoria, é um consumo de conteúdo, é um consumo de um serviço. Isso vai mudar. Aqui a gente está falando, por exemplo, vão mudar 40% das pessoas, vão fazer mais home office. Isso tem uma influência direta em várias indústrias. Então, pegando esse teu gancho, da regionalização. Então, quase 70% das pessoas vão passar a comprar dos pequenos. Isso é uma atitude diferenciada do que a gente tem hoje. Por quê? Porque são características que a gente tem identificado durante essa pandemia. Muitas vezes a gente procurava os maiores por ter promoções, por ter algum tipo de benefício direto na minha conta. Mas a solidariedade que a gente tem percebido durante a pandemia, né, durante esse período difícil que o mundo todo está enfrentando, ele tende a ser mais duradouro do que a gente pensava. Então, ainda nessa pesquisa aqui do Facebook, eles vão dar 60% das pessoas vão dar preferência para uma empresa que realmente teve uma atuação social durante a crise e não foi um ato de marketing. Então, isso foi percebido, né? Durante a crise tiveram empresas que se deram muito mal em algumas atitudes, alguns erros de comentários, né? É percebida a reverberação negativa de algumas atitudes, até de donos de empresas, né? Não vem ao caso de ficar falando de nomes aqui, mas é visível quando você faz bem feito e isso é percebido pelo consumidor. É a percepção de valor que a gente sempre busca, né? Nas teorias de estratégia a gente fala de percepção de valor. Poucos atos durante a pandemia trouxeram isso para algumas empresas. E uma outra estatística aqui é que 55% vão ficar mais atentas à atuação social da marca. Então, não é o caso só, pegando o nome de uma empresa, né? Aquela história que a sempre falou da Zara, que tinha, assim, uma indústria questionável da sua produção. Então, não é só isso. Então, uma atuação social mais percebida pela população vai gerar, sim, benefícios para o futuro. A gente consegue mensurar em valores e como isso vai acontecer? Não. Aqui são dados, essa pesquisa aqui é no final de abril, mas são dados que a gente percebe que são relevantes e que virarão direcionadores estratégicos daqui para frente. Antes da gente começar, tem um último slide que é super importante, é uma pesquisa da McKinsey em relação à velocidade. Então, um outro clichê que tem sido muito falado é a aceleração do futuro. Aqui isso é percebido com muita facilidade. Então, quando a gente fala de talentos, então eu peguei 2 itens aqui para exaltar que são os de maiores distâncias. Quando você fala dos top performers, né, que são as empresas que já tinham no seu DNA inovação, transformação digital, ela tinha realocação de recursos, né, entre projetos, sem criar nenhum tipo de barreira nos quarters. Isso em trimestres, quadrimestres. Então, tinha, sim, um reposicionamento de energia muito rápido. As outras empresas, que a gente pode tratar como incumbents, ou que não tinham ainda o seu pezinho dentro do DNA da transformação digital, chegavam a levar anos. Então, isso é uma diferença que não pode mais acontecer, porque vocês vão perceber lá na frente, a gente vai falar um pouco de maturidade digital. As empresas que são mais maduras digitalmente, que já têm iniciativas e que já têm jornadas transformacionais, vão se distanciar daquelas que ainda não tinham apetite antes da pandemia. A pandemia, infelizmente, não trouxe energia, não trouxe um novo gás para quem antes só tinha essas iniciativas no PowerPoint. Então, a gente vai ter que se mexer, a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas a gente vai ter que se mexer, as velocidades mudaram. Um outro ponto relevante aqui é em relação a quando você entende que um projeto é um custo afundado. As empresas que não tinham essa característica de rever suas iniciativas, reverem seu roadmap com frequência, chegavam a levar anos. Você não tem mais esse tempo
para perceber que um projeto é um custo afundado, ele não tem sucesso, ele não tem fit com o mercado. Então, essa revisão, essa análise de velocidades é super importante o diálogo que a gente vai ter aqui, tá? Então, qual que é o pano de fundo aqui da nossa conversa? Quer fazer uma pergunta? Quero. Acho que é bem pertinente do que a gente falou. O Alexandre, nosso amigo Alexandre lá de Gramado, perguntou o seguinte: teremos a volta dos arranjos produtivos locais, no que eu falei, né, lá eu não sei, eu acho que é um papo, é uma discussão muito boa, né? Como eu disse, eu pensei a respeito disso, tanto que eu trouxe essa questão para cá, e é uma discussão muito boa, né? Porque nas crises os grandes absorvem os pequenos, né? Mas também eu acho que a regionalização pode ser também muito importante, né? Também as pessoas vão se unir, né? As famílias eu acho que vão se unir mais, as pessoas vão se aglomerar mais por conta dos custos. Eu acho que os negócios locais eu acho que também vão ser incentivados, né? Eu não sei, é uma discussão boa. Mas eu acho que vai. Minha opinião, acho que sim. Tem, acho que um pouco do princípio do mutualismo, né? Aí não vou puxar a sardinha pro lado de seguros, né? Mas eu acho que tem uma característica de responsabilidade social. Então, você provoca, sim, o mutualismo dos pequenos, né? Vamos falar de forma, um overview maior. Então, você tem uma clusterização. Você vai ter, assim, uma absorção dos menores pelos maiores. Aqueles que ficarem numa faixa intermediária, que não entrarem nessa região do mutualismo, daquela percepção do pequeno, que faz sentido localmente, ele vai ser absorvido pelo maior, porque a concorrência vai aumentar muito. Então, essa seleção natural, que hoje ela já é voraz, ela vai ser ainda maior por conta dessa característica. Então, os maiores já têm iniciativas transformacionais, eles já estão melhores posicionados. Quem não conseguir, ou ele cai para o lado do mutualismo, né? Ou ele cai como um pequeno e ser percebido na sua região, ou tende sim a ser adquirido por um maior. Também é a minha opinião, tá? É algo a ser discutido, né? Algo a ser discutido, né? Isso também não é um fato que você pode tornar como verdade, porque tem características de regiões, né? Tem a clusterização. Aqui a gente está olhando muito megalópolis, digamos assim. Nas cidades menores ou as regiões menores, você deve ter características regionais também. Sim, perfeito. Vamos lá. Fechado? Então, aqui o pano de fundo, eu coloquei como o dilema do bonde, que a gente vai falar um pouco da transformação digital na prática. Eu vou trazer um pouco do estudo que eu tenho feito, né? Então, como eu falei para vocês no início aqui da nossa conversa, eu busquei muita informação na academia, além da experiência no meu dia a dia, na minha jornada de trabalho, para constituir alguns precedentes, alguns construtos, para construir a transformação digital, para conceituar e ter os seus indicadores. Então, vamos entender melhor como é que funciona isso aqui. E eu trouxe o dilema do bonde como um pano de fundo. O dilema do bonde, para quem não conhece, tá? É uma questão ética. Ela é uma questão que você tem que tomar decisões difíceis. Então, o nosso bonde hoje é o mundo corporativo. Aí vocês veem aquele rapaz ali que está com a mão na alavanca, ele tem que tomar uma decisão. Então, essa decisão, ela tem prós e contras. Então, você tem, sim, impactos diretos que podem ser positivos ou negativos, mas você tem que tomar uma decisão. Se a gente trouxer isso para o mundo corporativo, a gente pode colocar em 3 camadas. Pode colocar aquelas empresas que decidem pela evolução, uma evolução incremental, degrau por degrau. Pode colocar as empresas que preferem, né, decidem pela revolução. Aí outra buzzword da disrupção, que é a transformação dos seus negócios por completo, ou a manutenção. Deixa eu fazer uma correção aqui para vocês. A manutenção não existe mais, tá? Por esses fatores que a gente tem conversado, dificilmente quem prefere deixar como está vai continuar como está. Então, entendemos pela leitura de cenários, por essas previsões, né, sem ser um futurologista, mas que as empresas sim vão ter que decidir
pelo caminho que ela quer seguir, para se manter com diferenciais competitivos, para se manter dentro dos mercados que atuam. Tem também uma atuação cross de mercados. Não necessariamente, vou dar o exemplo de seguros de novo, que é a minha área que eu mais conheço. Eu não tenho que olhar para os players de seguros. Eu tenho que olhar para todos os players que podem interferir no mercado de seguros. Isso mudou muito. Então, talvez os meus principais ofensores não sejam as empresas conhecidas, não sejam esses incumbents que eu olho ali no top 10 do meu mercado. Pode ser que eu sofra de influências, direcionadores de outros mercados, tá? Então, a primeira questão que eu queria deixar com vocês, para a gente bater um papo, as empresas, elas precisam decidir por um dos caminhos? Isso é aquela decisão de Sofia, a gente tem que fazer essa decisão? Isso é um ponto que eu queria deixar com vocês, deixa anotadinho aí e a gente vai bater um papo mais no final. O segundo ponto que eu queria discutir com vocês, para que vocês anotem e a gente bate um papo lá no final, é que vocês definam a transformação digital em uma só palavra. Beleza? Eu vou usar aqui na minha narrativa a transformação digital como esperança. Um pouco antes da pandemia, eu estava usando a palavra como foco. A transformação digital para mim era foco. Hoje eu já mudei um pouco mais para a esperança, que é onde ela está sendo mais usada. Todos os artigos e publicações que vocês têm lido, né, e isso está em abundância aí na internet, a transformação digital é uma esperança das corporações de sobreviverem e continuarem competitivas, tá? Então eu vou usar essa palavra na minha narrativa. O primeiro ponto que a gente fala de transformação digital é a conceituação dela. Então eu trouxe aqui um exemplo da academia, que é um artigo super relevante, tá? De rigor acadêmico altíssimo. Então, a transformação digital é um processo que visa melhorar uma entidade, provocando alterações significativas em suas propriedades por meio de combinações de tecnologia da informação, computação, comunicação e conectividade. Deixa eu transformar esse negócio aqui de uma forma mais simples. Transformação digital, para mim, na minha visão, ela é um caldeirão que ela pega modelos de negócio, processos, capital humano, direcionadores estratégicos, condensa tudo isso e transforma em resultados. A transformação digital não é uma ferramenta, ela é um conceito. Ela é um conceito que transforma esses 4 principais pilares de uma corporação em resultados. Esse é um ponto-chave aqui da nossa discussão. Eu tenho alguns materiais, consultorias super relevantes, que eles entendem que quando você toca um desses 4 pilares, já é uma transformação digital. Eu já coloco que é uma mescla. Eu acho que dificilmente você consegue alterar um modelo de negócio sem alterar um processo, sem ter o capital humano participado ou ativamente dentro dessa jornada. Então, para mim, ela é o que a gente condensa desses 4 principais pilares. Um outro ponto relevante que a gente tem que colocar é que a transformação digital, até para a gente desmistificar, não é só a revolução. A transformação digital, sim, ela tem como principal fator a transformação dos negócios. Mas a otimização dos seus negócios também é considerada transformação digital. Não necessariamente você tem que pegar o que você tem hoje, descartar e colocar um novo para ter uma transformação digital. Você tem a otimização. Então, é a inovação incremental, é a inovação do seu dia a dia. Isso transforma, sim, o seu negócio. Se ele traz percepção de valor para o seu cliente, isso traz uma transformação para a sua corporação. E como item menos relevante, talvez menos charmoso, é quando você digitaliza os seus negócios. Quando você tira do analógico e transforma ele num ambiente digital. Esse terceiro, ele tem um pouco mais de risco. Tem o ponto que a gente sempre fala, né? Se você tem um processo hoje ineficiente e você transforma ele em digital, ele vira ineficiente. Então, se você não entende, se você não descobre quais são as dores dos seus processos e faz a correção, migrar para o ambiente digital só transforma ele em um problema digital para a sua corporação. Mas são esses os 3 principais conceitos. Isso é de Gartner, tá? É uma pesquisa que eles fizeram com, se não me engano, são 500 CIOs globais,
E esses são os 3 principais pilares que são entendidos da transformação digital. Isso no ambiente executivo, tá? Não no ambiente acadêmico. Gartner é uma plataforma de pesquisa no ambiente executivo. Aqui, Gartner é uma outra pesquisa interessante. Então, em 2018, 62% dos CEOs, a pesquisa foi de 460 respondentes, eles responderam que tinham, sim, iniciativas digitais, de transformação digital, tá? Já em 2019, 82%. Então, teve um aumento de 20% em cima da pesquisa de 2018, com 473 respondentes. Em 2020, a gente vai cair para 120%. Todas as corporações vão ter iniciativas de transformação digital. Isso é fato. Quando eu falei de esperança, ela é o caminho que as empresas têm seguido, né? Ou que vão buscar como uma esperança de manutenção de diferencial competitivo, de continuarem bem posicionadas no seu mercado de atuação. Uma outra pesquisa aqui essa da McKinsey, tá? Então ela mostra que as empresas, é uma pesquisa antiga de 2017, ela foi republicada junto com aquele slide que a gente mostrou ali no início das velocidades. Ela se mantém. Então quem tem caminhos digitais, normalmente tem 2 vezes o seu crescimento de receita. Isso comparando com as incumbents, né? Já em relação ao EBITDA, né, que são os resultados depois dos impostos, essa relação é mais de 3,5 vezes. Então, percebam a importância da transformação digital, dos caminhos digitais dentro da corporação e os benefícios que eles trazem na última linha. As corporações enxergam a última linha. Indicadores de transformação digital, eles só são relevantes se você, na prática, trouxer resultados financeiros. Até para a gente não misturar alguns indicadores que são totalmente diferentes. Os indicadores mais importantes da corporação hoje ainda são os tradicionais. É a última linha do seu DRE. Outra pesquisa, né? A mesma pesquisa, um outro slide deles, que ele mostra que os top performers, você tem ofertas digitais de quase 50% dos seus produtos. Já os incumbents, eles estão na base dos 30%. Então, é sempre essa comparação da importância que a transformação digital tem, ainda usando a transformação digital como uma buzzword, para a sua corporação, para os seus resultados. E outra relevante é que a inteligência artificial ela é aplicada como ferramenta, é o dobro nas empresas digitais. Então, as empresas tradicionais têm uma aplicação de 11% dentro dos seus negócios. Já as empresas que são ainda incumbents digitais têm o dobro, em 22%. E esse número tende a ser cada vez maior, buscando economia, buscando eficiência operacional. Tudo que a inteligência artificial pode prover para uma corporação, isso vai acontecer. Esse é um dos caminhos que a gente vai exercitar cada vez mais nesse novo futuro. Uma coisa, até para você, antes de você ir para o modelo dos 3 passos aí, Rodrigo, eu queria só fazer uma observação, que é o que a gente também estava conversando antes, né, de começar o Meetup, que assim, que estava conversando sobre eu inventei até uma teoria agora, né, a teoria do antes da prova, né, que é o estudar antes da prova, né? Boa, boa. Eu e o Rodrigo, a gente estava conversando que as empresas, todo mundo agora está falando de transformação digital, né? Mas é igual aquele aluno que se preparava antes da prova, né? Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Então, assim, quem está se preparando agora ou quem deixa para estudar na véspera, a chance de dar certo é muito complicado, né, Rodrigo? Então, para entrar nessa onda da transformação digital, a empresa tinha que ter pelo menos uma ideia do que era essa transformação digital antes de acontecer o que está acontecendo agora. A gente devia ter pelo menos algum tipo de embriãozinho dentro da empresa ou dentro da cabeça do board, seja ela pequena, média ou grande empresa. Deveria ter alguma coisa já funcionando para ela se estabelecer no mundo pós-pandemia, né? Se alguém está correndo agora atrás, eu acho que está um pouco atrasado. Não que não vá dar certo, mas vai dar uma patinadazinha aí, que é aquela história do antes da prova, né? A prova é amanhã, eu estudo hoje, né? Sim, sim. A gente estava conversando um pouco sobre o Banco do Brasil, né? O Rodrigo é head. Eu vou falar que você é head de inovação, Rodrigo, porque é mais fácil entender, né? Mas é bem mais do que isso, né?
Sim, sim. Eu acho que quem foi estudando ao longo do tempo e não deixou para estudar no último dia, vai sim ter vantagens competitivas nesse futuro. Porque a pandemia, infelizmente, não trouxe capacidades, né? A gente vai falar um pouco de capacidades dinâmicas, de agilidade organizacional, a gente vai falar de alguns temas relacionados à transformação digital. A pandemia não trouxe isso para quem antes só tratava a transformação digital no PowerPoint. E sempre deixando claro, né, a transformação digital é esse guarda-chuva que cabe um monte de coisa. Então, cabe iniciativa de inovação, cabe um bom gerenciamento de portfólio, boas escolhas e renúncias, cabem pequenas iniciativas. Hoje, a transformação digital é muito vendida como algo que tem que ter mudanças drásticas e abruptas na sua operação. Isso não é uma verdade. Você pode sim trazer inovação ao longo do tempo, pode ser uma jornada somatória. Pequenas transformações podem ser maiores do que a tentativa de fazer algo que não cabia na sua corporação, não cabia dentro da sua cultura. Mas agora contando para todo mundo por que você me trouxe aqui, né? Então, do meu estudo, achei um modelo de 3 passos super simples, que é fácil, rápido e barato de fazer a transformação digital na sua corporação. Agora vamos ver quem que se identifica nesse modelo que eu vou trazer para vocês. Não que esteja perdido, né? Eu falei assim que vai ser um pouco mais complicado, né? As pessoas se adaptarem a esse ambiente no meio da confusão. Mas eu acho que todo início é início e as pessoas têm que correr realmente atrás do prejuízo, né? Exatamente nesse momento de transformação, né, digital. As pessoas têm que correr realmente atrás dessa informação e mudar o quanto antes. Acho que é importante isso. Perfeito. Perfeito. Para começar a correr, você tem que dar o primeiro passo, né? É isso aí. Então, trazendo aqui um pouco desse modelo que nesses meus estudos, né, nessa minha jornada profissional, então eu trouxe agora um modelo simples, né? É fácil, rápido e barato de construir uma transformação digital na sua corporação. Toda empresa tem o seu gênio. Então tem aquela pessoa que é mais ligada à tecnologia, que vê TED, comprou o livro do Salim Ismail, as organizações exponenciais. Então você sempre vai encontrar essa pessoa. E aí vem o board da corporação e escolhe, olha, amigão, agora você é o cara que vai transformar na sua corporação. Vamos enfrentar agora um desafio grande. Então você está ligado, né, esse meio de inovação. Tá, agora a responsabilidade é sua. Isso é uma sexta-feira à tarde. Na segunda-feira de manhã, chega o nosso gênio e pergunta: por onde que eu começo? Porque ele passou o final de semana, então, pensando, né? Então ele recebeu essa responsabilidade. Como é que eu construo essa jornada transformacional na minha corporação? Google, sem dúvida alguma. E o que retorna do Google? O modelo da Spotify. O modelo da Spotify, ele fala de arquitetura organizacional, ele fala de hierarquia, ele traz toda uma jornada criativa. Então lá todos têm uma liberdade, tudo é construído em comunidades, os chapters, tribes. Então você tem todo um modelo que agora é beleza. Então já entendi o que eu tenho que fazer na minha corporação. Já tenho o modelo do Spotify, aqui não está muito simples de entender, mas ele levou um tempinho, chamou o time. Beleza, vou aplicar na minha corporação. E aí vem o segundo passo. Tão simples quanto achar o modelo do Spotify, mudar as pessoas e a cultura da corporação. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu mudo o dress code. Então, agora que todas as startups, né, eles se sentem super bem indo de bermuda, leva o cachorro, vai de chinelo, então vamos mudar aqui na minha corporação também. Qual que é o próximo passo? Eu faço um hackathon. Eu trago toda a minha corporação para gerar novas ideias, eu faço votação. Então, eu crio um birô de inovação dentro da minha empresa e mudo também o meu ambiente de trabalho. Então, eu faço a felicidade da 3M. Eu compro post-it, espalho em todas as janelas. Você não vê mais o sol dentro da empresa. E aí, o que acontece? Faz aquela reunião Maracanã. Então, depois daquele hackathon, identificamos quais são as iniciativas, a jornada transformacional. Tem o moonshot, né, da nossa Singularity. Então, desenhamos diversos moonshots para a nossa empresa, faz reunião Maracanã para todo mundo. E o terceiro passo é a mão na massa.
Então você coloca todo mundo para trabalhar, está todo mundo engajado, né? Então a gente já pegou o modelo do Spotify, agora todo mundo trabalha em tribos, não tem mais gerência, não tem mais lotação, isso é coisa do passado. Gente, agora é só comemorar. Qual é a chance disso dar certo? Isso é muito baixo. Na prática, o que acontece? Você identifica uma concorrência de recursos enorme, falta organização do portfólio, definição de objetivos inalcançáveis, que a gente tinha falado um pouco da escolha, né? Vamos pegar aquele gancho do dilema do bonde. As empresas que estão aptas para fazer uma evolução foram desenhadas, trouxeram, né, expectativas a partir do board para uma revolução. Isso não vai acontecer porque você colocou no PowerPoint. Então tem uma baixa disseminação da estratégia. As áreas continuam atuando em silos, por mais que você mude na arquitetura, o silo em si ainda está encravado no DNA daquele colaborador, porque você também traz práticas que estão desconectadas com a sua realidade. Tem colaboradores que fazem aquela mesma atividade há muitos anos, não é do dia para a noite que ele vai mudar. Isso é a cultura ágil no PowerPoint. E não só falando de metodologia ágil, do Scrum, estou falando de agilidade organizacional. Quando você tem iniciativas dessa forma, iniciativas abruptas que não geram resultado, você gera uma inércia organizacional enorme. Então a empresa, ela tende a ficar no que ela sempre fez. Isso é mais confortável. Se ela não vê vantagem na mudança, ela não vai acontecer. Aqui é uma pesquisa da Bain Company que mostra que só 12% das corporações têm a percepção de sucesso na transformação digital. Isso não é à toa. Isso é um cenário que a gente tem visto ao longo dos últimos 5 anos, tá? Aqui é onde eu tenho mais estudado. Então, nos últimos 5 anos, criaram-se áreas, teve muito PowerPoint falando vamos transformar, mudar mindset, mudar cultura, mas na prática não funcionou. Por quê? Porque faltou os construtos, faltou você entender o que é a transformação digital, como é que ela começa, e é isso que a gente vai explorar um pouquinho a partir de agora. E eu queria compartilhar com vocês só um ponto, até para escutar de vocês até esse ponto aqui da apresentação, qual que é a percepção da ocorrência de transformação digital na opinião de vocês? Aí que, Alexandre, podemos abrir aqui o microfone da turma? Tem até já uma pergunta sobre, mais ou menos sobre isso, que é do Guilherme. É que eu não estou enxergando aqui o chat, tá? É do Guilherme. Tá bom. O Guilherme pergunta o seguinte, o seguro de riscos cibernéticos pode ser considerado uma transformação digital no sentido de proteção à evolução dos negócios no meio digital? Aí está bem na sua área, né? Com certeza. Seguro de riscos cibernéticos pode ser considerado uma transformação digital no sentido de proteção à evolução dos negócios no meio digital? É como se ele estivesse se adaptando a um novo negócio, né? É mais ou menos isso. Com certeza. Então, vamos colocar como a gente olha de seguros, né? Então, é onde você vê a concentração de ocupação ou a concentração de ocorrência. Se eu estou migrando cada vez mais os negócios para o ambiente digital, então as oportunidades de você ter seguros cibernéticos, ela é muito maior do que eu tenho hoje. Então, vamos olhar um varejista. Vamos dar o exemplo do Magazine Luiza, por exemplo. É que o Magazine Luiza, ele tem mudado, né? Ele tem migrado para o digital ao longo do tempo. Mas quando você tem uma ocupação maior no ambiente analógico, então você tem seguros ali concentrados. Essa migração, os seguros cibernéticos, vão acontecer naturalmente. E a importância dele agora é enorme. Qual é o risco que a gente tem de ser hackeado numa transação, banco de dados? Então, tudo que a gente está migrando analógico para o digital tem que ser protegido de alguma forma. Com certeza, seguros cibernéticos são os seguros do futuro, tá? Mas eu não entendi, eu não sei se o Guilherme... Eu não entendi se a pergunta foi se o seguro de transformação digital é uma transformação digital em si, ou se para as empresas de seguro, né? Não sei se foi essa a pergunta. Não sei. Eu não estou enxergando aqui. Se o Guilherme puder replicar aí. Mas enfim. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, quiser participar, pode ficar à vontade de abrir a câmera, abrir o microfone ou escrever no chat. Está à disposição. Sim.
Vocês Rodrigo. puderem trazer, né, a percepção de vocês da ocorrência da transformação digital, acho que é muito bacana. Uma coisa que eu penso muito é a velocidade com que essas transformações acontecem. Eu costumo assistir muito programa de história, documentário e tal. O Maurício, né? Maurício. Ô, Maurício, se quiser abrir a câmera aí, fica à vontade. Vou botar a câmera aqui. Peraí, deixa eu esconder a cerveja. Não tô tomando cerveja. Não, porque o que acontece? Na minha cabeça, eu penso assim, eu acho que a transformação digital vai ser a volta ao indivíduo. Eu concordo com vários aspectos que foram discutidos aqui no início, de usar a loja e o serviço das pessoas que estão próximas de você, né? Eu acredito que o grau vai voltar a nível de profissional liberal e essas coisas assim. Na parte da educação eu não sei muito, porque, por exemplo, meu filho terminou a escola, o high school, né? Ele terminou já numa escola que era muito parecida com coworking. Já tinha sessões virtuais, tinha uma em Weston, em Coral Springs, em Miami. Tinha professores que estavam em Miami e davam aula para os alunos nas 3 regiões, usavam muito o Google para fazer videoconferência, então já era um esquema bastante diferente. E eu acho que as universidades, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer com as universidades pequenas, porque uma Harvard, um Stanford, tinha um limite para receber os estudantes, tinha uma limitação no espaço que eles tinham, de repente 10 mil, 5 mil, não sei quantos, todos os anos. Agora, virtualmente, eles podem triplicar, quadruplicar isso, não tem limite. Então, você vai poder tirar um diploma de advogado de Harvard por uma fração do custo. Não vai ser barato, não acredito que vai ser barato, mas vai ser bastante competitivo contra, não sei, uma universidade aqui da esquina que tem 2 cursos, entendeu? Então, eu acho que a parte de educação vai existir uma disseminação, eu acho que vai virtualizar bastante. Mas o ponto que eu ia falar é que eu trabalho com esse assunto em instituições financeiras, são de tremenda resistência, mas os vírus e as oportunidades sempre aparecem. E eu vejo, por exemplo, da produção, em 1500, houve uma revolução comercial, com as navegações, as companhia da Índia Ocidental e tudo, quer dizer, houve uma reestruturação. As rotas de comércio já existiam há milhares de anos, mas era o cara que tinha um camelo, a mula, e comprava aqui, vendia ali, era uma coisa super artesanal. Depois apareceram as empresas, as super empresas, não? A holandesa, a inglesa, explorando a América, a Índia e tal. Então, foram 300 anos, basicamente, de uma transformação comercial. Em 1800, começou a transformação industrial, né? Então, a primeira transformação comercial alimentada pelas navegações, descobrindo novas regiões, novos continentes. Depois veio a Revolução Industrial, alimentada pela máquina a vapor. Então, acelerou isso, mas sempre num processo de concentração de poder, concentração de conhecimento, a intermediação entre o produtor e o consumidor, cada vez com vários graus. Você vê isso forte, inclusive na indústria financeira hoje, para você mover $20 de um lugar para outro, você paga um fee absurdo. Se você quiser fazer mais barato, vai levar um tempão, quer dizer, tem várias peças no meio. E eu acho que agora, com essa revolução, é uma revolução mais de informação, alimentada pela digitalização. Sim. Então, na verdade, a transformação é de informação e a digitalização, os computadores, as redes, as tecnologias, no blockchain, essas coisas vêm para alimentar, assim como uma máquina a vapor alimentou a indústria, as navegações alimentou o comércio, a tecnologia está alimentando a transformação de informação. E eu acho que no futuro, para terminar, eu queria saber a sua opinião, entendeu? O ciclo, eu acho que volta ao indivíduo. Eu acho que a gente vai acabar voltando ao indivíduo. Eu acho que a Amazon vai ter um processo, meio loucura, mas eu acho que a Amazon vai ter um processo de crescimento gigantesco nos próximos 10, 15, talvez 30 anos,
mas depois vai desaparecer, porque você vai acabar sendo capaz... Ele é um intermediário. E no mundo Sim. digital, você não necessariamente precisa do intermediário. É uma conveniência eu comprar um sapato da Nike através da Amazon. Não faz sentido. Eu posso ir no site da Nike e fazer. Entendeu? Então, esse nível de agregação, a tecnologia vai evoluir para um ponto em que eu posso ordenar o produto, o serviço, diretamente com o fornecedor, sem precisar de nenhum intermediário. Perfeito. Pô, eu vou até compartilhar a resposta com o Alexandre, que a gente viu lá na Singularity. Acho que tem 2 Ds, dos 6 Ds da organização exponencial, que acho que resume o que você falou, Maurício, que é a democratização e a demonetização. Então, tudo tende a ficar muito mais barato e ele perde o sentido de ter um intermediário e fica tudo mais democrático. Então, deixa de ser um CNPJ, digamos assim, deixa de ser uma corporação global para ser um indivíduo. Então, acho que esses 2 Ds resumem muito o que você falou. Muito, muito. Que é o que eu acho que vai acontecer sim. A gente tem uma característica hoje produtiva na horizontal. Existe uma sequência de indústrias, de parceiros, de players que estão nessa cadeia, que diga aí os nossos impostos, tá? Então, isso tende a verticalizar com a digitalização, com a tecnologia. Você pode vender no peer-to-peer, você pode vender de uma pessoa para outra com uma facilidade muito maior, eliminando intermediário. Você deu o exemplo da Amazon, né? Um gigante. É uma teoria que sim faz sentido você olhar, porque ele é um gigante que vende de outras pessoas. Ele é um birô de informações com muita inteligência que ele não tem os produtos. Não necessariamente tem os produtos. Na verdade, é uma virtualização do shopping center. Foi isso que eles fizeram. Exato. Mas depois que passar essa etapa, eu não preciso ir na Amazon comprar papel higiênico da Johnson & Johnson. Eu compro na Johnson & Johnson. Exatamente. O Walmart. Esse pessoal, daqui a um tempo, provavelmente vai perder o espaço. Tem uma revisão muito grande da esteira produtiva, né? Que aí entra um intermediário como a Amazon. A Amazon, ela vende valor, né? Ela vende experiência, vende facilidade, convergência, conectividade, conveniência. Tudo isso é o que ela vende. Mas faz sentido isso no futuro? É uma questão que sim, é um ponto de se estudar, né? O próprio banco, né? O Maurício faz parte dessa parte bancária aí, desenvolve produtos para bancos no mundo inteiro, né, Maurício? E eu acredito que o blockchain vai trazer uma mudança muito grande aí pro banco, né? Até a desbancarização, né? Até a desmonetização dos bancos, né? Exato. Dessas taxas que a gente paga que são insanas. Acho que o blockchain vai trazer uma estrutura. Eu aposto. Infelizmente, eu acho que eu não vou estar vivo para ver. Mas a minha aposta, se eu pudesse deixar aí R$50, era que blockchain vai acabar com o Congresso, com o Senado, com tudo isso. Você vai poder, não precisa ter ninguém lá falando por você. A segurança e tudo, você vai poder fazer isso por você mesmo. Inclusive a intermediação política. Não precisa. Essa é a transformação digital. É isso aí. Perfeito. Mas vai viver sim, viu? A gente vai viver até 200 anos. Show de bola. Maravilha. Obrigado, Maurício. Mas volta aí. Bora. Vai pegar uma cerveja, mas volta. Fechou a câmera. Tá aqui. Deixa eu fazer outras perguntas aqui, que não acabou, não. Bora. Vamos lá. O Guilherme, só retornando, o Guilherme disse que era isso mesmo, viu, Rodrigo? Que ele quer saber se o seguro que está sendo utilizado para cibersegurança é uma transformação digital das empresas de seguro. Se isso dentro das empresas de seguro se trouxe uma transformação digital. Tá bom. Eu acho que é um produto a mais, né? No meu ponto de vista, seria um produto, uma adaptação ao meio, né? É uma adaptação ao direcionador de mercado. Desculpa até tá dando uma opinião, mas eu acho que é uma adaptação ao mercado, né? Perfeito. Uma adaptação. Tá. Tem mais alguma pergunta? Tem aqui, vamos aqui. Eu acho que é uma pergunta que o Fernando Bataneiro fez é bem legal, que vai, eu acho que, ao encontro do que você vai falar um pouco mais à frente, que é a questão da ambidestria, né? Ele fala o seguinte: qual a sugestão de caminho para a transformação digital quando a empresa é familiar?
que carregam uma cultura analógica de décadas. É exatamente a questão da gente ter sido educado no passado, né, e tá no futuro. Como é que funciona, né? Exatamente a ambidestria, né, que você vai falar já, acho que vai responder Perfeito. a essa estrutura aí. Então vamos deixar para quando você falar, né? Responder. Perfeito. Não, show de bola, show de bola. E tem também uma pergunta aqui do Rodrigo Dibi, que é o seguinte: Rodrigo, no seu entender, transformação digital começa por ter uma mentalidade de atuação digital, mesmo que no offline, atuar no dia a dia com velocidade, abertura e sempre corrigir a rota de forma rápida, independente, estar online. Existe transformação digital sem uma cultura real digital? Aí eu deixo até o meu ponto de vista também, né? O Rodrigo vai responder, mas eu deixo o meu. Eu acho que a pessoa não pode trazer os problemas analógicos para o digital, porque senão aí não existe uma transformação, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas, Rodrigo, fico contigo aí. Mas acho que você deu um gancho super importante, né? Quando a gente fala de uma migração de um ambiente analógico para o digital, você tem que olhar esses precedentes. Eu vou passar aqui, deixa eu até colocar aqui no próximo slide, eu acho que essa pergunta do Rodrigo Dibi fica mais clara. Quando você fala que, quando você como corporação entende que você tem que mudar, não basta só você gerar iniciativas, expectativas e projetos. Você tem que entender qual é o caminho da mudança, que eu acho que é o que o Rodrigo Dibi está perguntando. Como você faz uma construção para que no final o resultado seja assim assertivo? Porque toda empresa está procurando a última linha. E como é que eu construo isso? Eu acho que tem 4 grandes fatores que é a construção da jornada transformacional que a gente entende por transformação digital. Hoje a gente vê de cima para baixo. Então você está na ponta do iceberg, mas você esquece que tem construções que são os fundamentos. Então a maturidade digital é o primeiro ponto. Você tem que entender se a sua corporação está pronta para aquele grau de mudança. Então, o que o Bataneiro também perguntou de uma empresa familiar. Qual é a maturidade digital dessa empresa familiar? Ela tende a ter um DNA muito mais tradicional do que uma empresa que nasceu digital, que é uma nativa. Então, entender a maturidade digital, eu acho que te dá o alcance de quantos passos você pode dar por vez. Esse é um ponto super relevante para a transformação digital. Por isso que, pelo que eu tenho estudado, ele é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O segundo é a ambidestria. A ambidestria, ele é o conceito, a gente vai explorar um pouquinho aqui mais para frente, que é onde você consegue orquestrar cenários antagônicos. Então, você consegue sim trazer inovação para uma empresa familiar? Sim, mas não para 100% dos seus negócios. Então, você tem que provocar um equilíbrio, você tem que orquestrar esse equilíbrio, harmonizar, digamos assim, acho que harmonizar é a palavra mais correta, para você não ter a inércia organizacional. Que é quando todo mundo vê que os resultados que você tinha planejado não são entregues, e aí eles deixam de acontecer. Então, os colaboradores da sua empresa deixam de atender a estratégia porque eles veem que ela não faz sentido. Você colocou ali objetivos inalcançáveis. O terceiro ponto é a agilidade organizacional. Gente, não confundam com metodologia ágil. Aqui a gente não está falando de desenvolvimento. Se eu pudesse resumir o que é uma agilidade organizacional, é a quantos passos eu estou do meu cliente. A voz do cliente ela é o fator mais relevante para uma corporação. Se a minha empresa tem uma hierarquia, uma estrutura que me distancia desse cliente, não é só estrutura organizacional, tá? Não vamos confundir também com dotação e lotação. O quanto eu estou próximo desse meu cliente. Isso é agilidade. E as capacidades dinâmicas são as capacidades que não são individuais. Elas são as capacidades daquela corporação de gerar transformação real. A cultura é uma capacidade dinâmica. Tem empresas que têm, tem empresas que não têm. Essas são capacidades que mudam ao longo do tempo. Não é porque você não tem hoje que você não pode criar. Só que não tente fazer o modelo Spotify se você é uma empresa familiar. Isso não vai fazer sentido. Por isso que a gente provoca esse dinamismo das capacidades.
é uma construção. Então, hoje a gente vai falar principalmente dos dois iniciais, que é a maturidade digital e a ambidestria, que eu acho que pega um pouco da pergunta que o Rodrigo Dib e o Fernando trouxeram, tá? A maturidade digital, se a gente for resumir, é a avaliação das dimensões da sua corporação pela perspectiva da economia digital e a sua aderência para a transformação digital. Como é que ela funciona? Isso aqui é uma proposta que eu fiz, tá? Estou propondo uma tríade que ela levanta os direcionadores estratégicos e dentro dessa tríade eu coloco inovação, excelência operacional, sustentação e experimentação. O segundo ponto é a arquitetura organizacional, que ela é ágil ou tradicional. Não é o método de desenvolvimento. Uma arquitetura ágil é quando você tem velocidade em mudanças, quando as pessoas, os seus colaboradores, entendem que mudanças são um benefício de algo maior, em benefício para atender a percepção do cliente. Uma empresa tradicional, com uma arquitetura tradicional, ela prefere sim conhecer o negócio, mesmo que a sua entrega seja mais devagar. Ela prefere ir para uma zona mais conhecida, diferente da empresa ágil. E o terceiro é o capital humano. Quando a gente fala de flexibilidade, são as pessoas que estão aptas a mudar, trabalhar em diversos times, multi-skills. Já quando você fala de previsibilidade no capital humano, é uma empresa tradicional. Então, eu tenho a minha rotina diária, eu tenho minhas tarefas. Aqui, a gente não está julgando o que é bom e ruim. É só para construir dimensões para você mensurar uma maturidade digital. E como é que funciona? Então, a partir da tríade, você cria esses 3 grandes blocos, tá? Deixa eu só tirar o videozinho aqui que ele ficou em cima. Você tem esses 3 grandes blocos que são os direcionadores estratégicos, arquitetura organizacional e capital humano, e você desce por dimensões. Então, dentro do direcionador, você tem estratégia e governança. E aí você traz perguntas-chave. Essas perguntas aqui, elas foram construídas ao longo do meu tempo de estudo. Então, passei os últimos 8 meses estudando Digital Maturity e resumi, tentei tropicalizar para o mercado brasileiro. Então, são perguntas que me auxiliam a entender como é que minha estratégia está. E ela é colocada numa escala. Vocês vão ver no próximo slide, eu coloquei ela numa escala de 1 a 5, que me permite mensurar qual é o resultado, como que é a maturidade digital da minha corporação por essas perspectivas, estratégia, governança. Dentro de arquitetura, eu falo de cultura e tecnologia. Tecnologia aqui não é uma mão no teclado, não é desenvolvimento. É um overview de como a tecnologia ajuda no ambiente transformacional. E não são os meus métodos de desenvolvimento, não são os meus legados, meus sistemas em si. Quando você fala se a sua corporação tem dados transacionais, é na leitura de eu conheço o meu legado e conheço o comportamento do meu cliente e não é a aplicação em si. No capital humano, eu faço uma leitura de liderança e pessoas. Então, são essas questões que a gente gera. Aqui eu estou colocando um exemplo, tá? É uma empresa fictícia para exemplificar como é que você mede uma maturidade. Então, aqui eu coloquei uma escala de 1 a 5, né? Pode colocar a Likert, que é de 1 a 7, é da forma que você preferir. E a percepção qual que é? As perguntas, elas direcionam se você está apto para a evolução ou você está apto para a revolução. Da esquerda para a direita, se todas as minhas questões fossem respondidas no ponto 1, isso me traria o seguinte, amigão, não tenta fazer uma revolução na sua corporação porque você ainda não tem uma maturidade. Nessa escala aqui, vamos pegar uma linha até para conversar um pouco mais. Vamos pegar a linha de governança. Então, na pergunta 2, eu estou muito mais próximo de uma evolução, então eu tenho espaço para me preparar caso eu queira optar pela revolução. E a revolução, a gente entende que são negócios inovadores, uma experimentação mais forte. Essa é a leitura quando você fala da maturidade digital de uma corporação. E você tem uma leitura muito mais clara. Então, depois que você tem a percepção, o interessante é sempre fazer com mais pessoas, né, para não ter uma percepção, não ficar enviesado numa pesquisa, né, isso é tradicional um pouco da academia, para você ter uma relevância daqueles dados. Então, aqui você permite uma leitura do teu cenário atual.
Onde que eu tenho que atuar? Então, nesse exemplo que eu estou dando, essa empresa fictícia, as pessoas são um ponto que eu tenho que entender melhor. É um ativo que eu tenho que trabalhar mais, caso eu esteja buscando a revolução, caso eu esteja buscando disrupção nos meus negócios. Essa é a função da maturidade digital. Entender o seu dia a dia, entender o seu cenário atual é o primeiro passo para criar uma jornada transformacional. Sem isso, você vai ter projetos de PowerPoint. Dificilmente, na prática, eles vão trazer os resultados esperados. Vai ficar uma expectativa, um distanciamento, né, entre a expectativa e a entrega cada vez maior. Então, toda vez que você exercitar e não perceber quais são os seus pontos que você tem que melhorar da sua corporação, isso vai ser recorrente. Essa distância tende a aumentar, que é a percepção de fracasso da transformação digital no momento atual. O segundo ponto, aí é a ambidestria, que é o conceito de orquestrar e harmonizar as iniciativas, fomentar escolhas e renúncias pautadas nos fatores chaves para a transformação. É um pouco do que o Fernando questionou. Quando você fala de uma empresa familiar, tende sim a ter uma natureza mais tradicional. Isso impede de você ter iniciativas inovadoras? Claro que não. Mas você tem que ter um equilíbrio. Isso tem que ir acontecendo de forma parcimoniosa. Tudo que for abrupto, ele não vai trazer os resultados esperados. É isso que a gente tem visto nos últimos estudos, papers, não só na academia, nas pesquisas, né, de Gartner, muito forte, McKinsey, Bain Company, tem uma percepção de fracasso. Mas a percepção de fracasso, muitas vezes, ela é gerada porque os alvos que foram colocados foram inatingíveis e não teve um equilíbrio. Então, todo mundo quis buscar a transformação por ser romântico, porque o cara do lado está fazendo, o player, meu concorrente, falou que está transformando, ele saiu na mídia. Então, você busca uma transformação sem ter precedentes. Essa é a importância de ter os precedentes da transformação digital. Estrategicamente, a ambidestria é o gerenciamento de modelos de negócio complexos, decisões dinâmicas, visões abrangentes, vários níveis e absorção de conflitos. É isso que a gente está falando. É o gerenciamento do dia a dia com visões antagônicas. Perdão, acabei pulando o slide. Quando a gente olha, esse aqui é um resumo de tudo que a gente tem falado. A ambidestria é o maestro. Então, ela garante que as iniciativas que eu tenho de revolução, aqui colocadas como inovação e experimentação, façam sentido com a minha eficiência operacional e a sustentação. Elas convivem harmonicamente dentro da estratégia. São direções antagônicas, mas que no meu dia a dia eu consigo colocar dentro do mesmo guarda-chuva. Esse é o conceito de ambidestria. E trazendo um pouco daquela pesquisa de Gartner, que traz 3 pilares principais de transformação digital. Então, aqui tem transformação de negócio, otimização e digitalização. Tudo isso pode conviver dentro do mesmo chapéu, mas você tem que aplicar esse conceito. Você tem que saber fazer as escolhas e renúncias, uma construção estratégica, tem que ter o teu roadmap de uma forma mais clara. Se você não descobrir as dores que você está tratando, né, o que você quer atingir? Não adianta aplicar tecnologia se você não sabe qual é o motivo daquela aplicação. Então, esse conceito é super importante. E aqui tem um pouco das características, né? Uma empresa que segue para a revolução, ela tem que ter alguns pontos. Então, ela tem um foco em substituir o modelo antigo pelo novo. Ela já tem um perfil de uma empresa inovadora, early adopter, né? Então, ela sempre já era um direcionador de mercado. Ela era a empresa que normalmente era a empresa seguida, não a que seguia os outros. Estruturas mais leves. A inovação, ela está no DNA da corporação. Testar, implantar, colaboração. Então, a jornada de desenvolvimento é algo que é super importante. Então, durante a jornada, ela permite a criação, diferente do que a gente tinha antigamente, que você especificava um negócio, você fazia diversas reuniões antes de colocar na rua. Aqui você tem que testar, você põe na rua, deixa o cliente te direcionar, claro, né, de uma forma mais tranquila e que ele não perceba os erros, né, ou minimizar erros, mas ele tem que te direcionar qual é o nicho de mercado que a tua empresa tem que seguir. Então, é uma arquitetura produtizada, então é o que a gente estava falando, a Spotify é extremamente produtizada.
ela tem pequenos silos que constroem uma jornada que é o que o cliente percebe. Diferente de uma característica de uma empresa que prefere a evolução. Preferir talvez não seja a palavra correta, que ela segue a evolução por ser a capacidade que ela tem hoje em entregar, sem demérito. Uma empresa que tem evolução pode ser mais benéfica para os seus clientes, para os seus acionistas, para o seu board, do que uma empresa que escolhe a revolução. Basta que o somatório daquelas pequenas evoluções façam mais sentido no final. Lembrem-se do DRE, a última linha é o que importa. Então, aqui as características são as inversas do slide anterior. Então, aqui o foco é muito em redução de custos e melhorias incrementais, perfil de seguidora, a inovação aqui é tratada como uma provocação, silos, a gestão de mudanças com regras. Então, tudo que aparece como uma mudança durante o projeto é visto como algo ruim e não como um benéfico para o projeto, ainda bem que você já viu. E o que é desconhecido é o ofensor, que é um pilar que diferente de uma empresa que segue pela revolução, quando você descobre que algo não tinha sido previsto desde o início, é um problema do projeto, parece que é um custo afundado, quando na verdade são características diferentes. E aí agora vamos resgatar aquelas questões que a gente colocou lá no início, já passando para levantar o acampamento aqui na apresentação. A gente tinha questionado, as empresas elas precisam escolher por somente um caminho? Então aqui a gente trouxe um pouco da ambidestria, a pergunta do Fernando. E qual que é a sua definição de transformação digital? Qual foi aquela palavra que você escolheu lá nos primeiros slides? Vamos compartilhar aqui, Alexandre, com a turma? Vamos lá. Esse aqui é o Rodrigo? Opa. Vai passar aí o... Quem que se habilita aí a responder, a compartilhar? O Alexandre aqui respondeu que é sabedoria. Qual a sua definição de transformação digital? Acho que é sabedoria. Boa, boa. Fernando Barreto, presente. Presente... transformação digital é o presente? Eu não entendi. Se quiser falar no microfone aí também. Pode abrir também. O microfone tá... Pode abrir Quem também. quiser habilitar, pode ficar à vontade. O Júlio falou resiliência. Não, o Fernando disse que não é a transformação digital não é o futuro, é o presente. Guilherme, eficiência e produtividade. Boa. É um pacote, né? Eu acho que quando a gente faz uma leitura da transformação digital, nesse contexto que a gente bateu, nesse contexto aqui que a gente bateu esse papo, ela sim tem várias vertentes, né? Eu estava até conversando hoje, numa conversa de manhã cedo, uma reunião aqui na Brasil Seg, quando você olha a transformação digital em si, com aquela palavra esperança, né, que foi a que eu provoquei durante a apresentação, ela, dependendo da sua dor, ela traz resiliência, ela traz adaptabilidade, ela traz produtividade. É muito da perspectiva que você desenhou. E acho que aí a gente faz um conjunto. Quando você conhece quais são os seus desafios, quando você tem o teu roadmap mais claro, a transformação digital ela muda. Essa é a importância de a gente entender que ela é um conceito, ela é um guarda-chuva. Mas os precedentes dela são os que se fazem mais importantes. Não é gerar só uma expectativa, é você entender o quão você está apto para atender aquele desenho que você está predispondo a produzir na sua corporação. Eu consigo criar uma revolução numa corporação familiar, uma empresa familiar? Se eu falar que não, é mentira. Se eu falar que sim, é mentira também. Você tem que entender qual é o dia a dia, qual que é o prognóstico daquela leitura, o que eu consigo fazer de verdade. Colocar objetivos inalcançáveis não faz sentido mais. É uma provocação que hoje não traz benefícios para o seu dia a dia. Tem que ser feito todo dia, né? O que a gente conversava também antes de começar o Meetup, né? Essa transformação, se a pessoa optar em fazer hoje, ela não vai conseguir os resultados amanhã. Então, isso é uma construção, não é isso, Rodrigo? Isso é uma construção que se faz todos os dias e de forma rápida. Exatamente. Né? Não é assim, eu vou fazer isso hoje, vou esperar um ano para as coisas acontecerem. Não, você faz hoje, amanhã você faz outra coisa e as coisas têm que andar rapidamente.
né? Eu tenho um exemplo. Eu estava lendo as respostas. Com muito respeito e sem querer, eu não sei se eu concordo, porque não com os comentários todos, mas eu acho que a transformação, por exemplo, adaptação, eficiência, resiliência, existe um processo de evolução orgânica, talvez contínua, de melhorar, reduzir seus tempos, eliminar papel. Tudo isso eu acho que já passou. Digitalização já passou. A transformação digital, para mim, é o que eu tentei escrever aí, que é morfismo. Eu penso logo na lagarta que vira borboleta. Quer dizer, é de um bicho para outro bicho. Entendeu? E é um negócio complicado. Por quê? Porque eu tenho um exemplo concreto que me custou um bom tempo para entender. Eu ainda estava no Citibank. O meu sócio na empresa hoje é um cara que está vivendo assim, uns 7 anos na frente. Não é fácil, não, mas ele vive uns 7 anos na frente. O que ele fez? Quando ele começou a trabalhar no Citibank, né, na América Latina, ele era chefe da área digital. A gente começou a fazer reuniões com empresas em que ele chamava empresas de tecnologia. A gente fez reuniões com o PayPal, com Yodlee, com Salesforce, com vários, LinkedIn, ele fez várias reuniões, e ele chamava eles de cliente, ele tratava como se fossem clientes. Isso não entrava na minha cabeça. Eu falei assim, pô, esses caras vão... A gente está meio que discutindo serviços novos, coisas para fazer, coisas para implementar nos países e tal, e ele tem todo a forma de falar é como se o Salesforce fosse um cliente do Citibank. E isso não entrava na minha cabeça. Até um ponto em que ele falou, eu quero que eles me façam um cheque. Eles vão ter que pagar para trabalhar com o Citi. Por quê? Porque o Citibank está em 100 países, tem 500 milhões de clientes, e isso tudo é um asset. Isso tudo é a visão dele era monetizar os dados que o banco tinha. Centenas de anos, milhões e bilhões de transações. Tudo isso, a visão dele era, você que é um cara de tecnologia, se você quiser ter acesso a isso, você vai ter que me pagar. A gente vai criar umas APIs, tal, você vai ter que me pagar. Então, isso é uma inversão da proposta de negócio super complicada das pessoas aceitarem dentro do próprio banco. Então, isso passa pelas empresas. Eu acho que é muito difícil você ter uma fábrica de sapatos, passar por uma transformação digital e continuar fazendo os sapatos que você fazia antes, ou melhor, mais barato, melhor. Tudo isso já existe há muitos anos. Eu acho que o que uma verdadeira transformação digital pede é você pensar fora da caixa, você olhar e falar assim, tá, isso que eu estou fazendo aqui é o que eu devia estar fazendo nesse novo mundo? Entendeu? Os restaurantes que hoje, todos eles se transformaram. Houve uma transformação digital forçada dos professores de ginástica, yoga e todas essas coisas aí, todo mundo fazendo Zoom agora. Isso é transformação digital. Sim. Acabou o escritório dele lá. Sim. Eu acho que aí, Maurício, tem, como você colocou, o morfismo, né? A metamorfose, né? Eu acho que aí é aquela transformação que realmente você mudou toda a sua jornada, né? Mudou o seu modelo de negócio por completo. Esses exemplos que você deu, eles estão muito ligados à digitalização, que são, sim, fazem parte da transformação digital, mas eles tinham muito mais um caráter emergencial de sobrevivência do que um caráter planejado, que é um pouco do que a gente tem que fazer uma construção. Quando se fala da jornada, eu parto do princípio que eu entendo, eu construo, eu planejo e eu executo. Nesse caso, eles foram obrigados a fazer o que dava, que é transformação digital. Sim, é transformação digital também. Talvez muito provocado, sim, por essa necessidade, por essa emergência, né, algo que ninguém previa, seguiram um caminho talvez mais simples. Porém, todos esses exemplos que você deu, talvez tenham que passar por uma metamorfose daqui para frente. Eles se adaptaram ao ambiente nesse primeiro momento por questão de sobrevivência, mas será que isso vai ser suficiente para daqui 6 meses?
Eu acho que esse comportamento, essa leitura, acho que ninguém aqui consegue prever, né? A gente tem direcionadores. Você deu, de novo, também o exemplo da indústria, que ela muda da horizontal para vertical. Então, essas indústrias também, né, vão tratar o personal trainer como uma indústria. Será que só ele fazer as suas aulas pelo mobile, pelo celular, né, de forma digital, serão suficientes daqui para frente? Com esse perfil novo de consumo? Então, pode sim que a gente começou pela digitalização, mas o morfismo, né, a metamorfose dos negócios, talvez ela ainda esteja por acontecer. E aí que entram os precedentes. Então, para você realmente ter uma metamorfose que seja perene, né, e sustentável, aí sim a gente vai ter que ter uma conversa com mais detalhes, uma conversa mais robusta, né, para rever esses negócios. Mas super bacana que você trouxe, muito legal. Show. A gente tem uma pergunta aqui até legal, da Fernanda, que é o seguinte: como é que as empresas vão atingir, nessa transformação digital, como é que as empresas vão atingir, por exemplo, idosos, regiões com menor instrução e conhecimento? É mais ou menos hoje que eu não sei, né? Não sei se eu posso fazer essa comparação, mas é mais ou menos hoje o que existe nos desbancarizados, né? Que são aquelas pessoas que não utilizam o banco porque os bancos não veem esses clientes como o principal ativo, né? Para poder gastar um valor, para poder chegar em pessoas que estão menos instruções, então. Que hoje está mudando, né? Hoje as pessoas estão exatamente atrás dos desbancarizados, né? Então, como é que vai chegar realmente essa transformação digital nessas pessoas que são realmente com instrução menor, né? É uma pergunta. Não, nota 10. Eu acho que a gente pode pegar o gancho daqueles 2 Ds que a gente colocou, que é a democratização e a desmonetização. Então, vou pegar o exemplo que você deu de um banco, que hoje ele começou a correr atrás dos desbancarizados. Eu não sei se daqui para frente, na transformação digital, serão os bancos que atingirão os desbancarizados. A gente falava muito das fintechs, pela sua agilidade, pela sua velocidade. Será que nesse momento aqui na corrida dos ratos, a fintech que era muito mais adaptada ao mundo VUCA, digamos assim, ela agora sim não vai ter uma vantagem, porque a gente teve aquele momento igual da paleteria, né, que a fintech ia roubar o espaço dos bancos, que não aconteceu. Mas será que esse momento não vai acontecer a partir de agora? Pela sua característica de adaptação, talvez a Fernanda colocou nichos específicos, então desbancarizados, idosos que não tinham acesso à educação. Será que são os incumbents que vão preencher essas lacunas ou as techs? A única certeza que eu tenho, aí é uma opinião pessoal, as lacunas serão preenchidas, porque a gente vai democratizar todos os serviços. O ambiente digital ele permite que seja escalado qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto. Então a gente vai democratizar. O serviço vai estar disponível para qualquer pessoa. Esse tipo de cluster, né, esse tipo de grupo, eu acho que tende a desaparecer. A minha maior dúvida é quem que vai preencher. Se é uma incumbent ou se é uma tech. Mas vai acontecer. Eles vão arranjar um jeito de chegar. Alguém vai chegar. E com uma velocidade que vai surpreender. Essa história se repete. Dizem que a história se repete, né? Ou rima. Tem gente que diz que repete, tem gente que diz que rima. Mas é difícil que seja um dos incumbents. É verdade. É muito difícil. E por outra coisa que eu penso muito, é difícil que seja um dos que já estão aí. Você olha a história do Yahoo com o Google, né? Vem sempre quem vem na segunda onda. Por exemplo, o Uber. O Uber tinha tudo para matar com os táxis. Não matou. Os táxis estão aí, já apareceu o Lyft, quer dizer, porque tinha o modelo deles mostrou que é possível, pensaram fora da caixa, mostrou que é possível, mas tinham vários problemas também. Sim. Né? Então, vem alguém está olhando para isso tudo e vai vir atropelando. Então, a terceira onda que vem aí... Né? Eu acho que é o blockchain.
eu acho que o blockchain vai ser a gasolina disso tudo, mas precisa. Eu vejo, eu que tenho idade, né? Eu vejo o blockchain como a internet em 1990, 1988, fazendo FTP de arquivo, dial-up, super complicado. Só garoto na faculdade para usar a internet naquela época. Até apareceu o browser. Quando surgiu o browser, Mozilla lá, Netscape, quando surgiu o browser, acabou. Aí a minha avó pôde entrar na internet também. Falta isso para o blockchain. Na hora que diz, por exemplo, o DeFi, eu tenho um sócio que saiu agora, ele está dedicado a DeFi. O negócio dele acredita piamente nisso, ele está vivendo em cima de DeFi. E eu acho que vai levar um tempo, não é no Covid, não. Ô Maurício, deixa eu pegar um gancho no que você colocou. Tem mais duas perguntas aqui, depois eu faço. Tá. Deixa você desenvolver. Até o nosso pré-meetup que eu estava lá falando com a Alexandre, né? Quando você olha a característica de uma startup hoje, ela só é startup no nome, porque normalmente o board, né, os sócios, são compostos por pessoas de dar inveja em qualquer C-level. Então, essa terceira empresa que não é a Tech e não é a Incumbent, talvez seja a empresa que vai tomar esses espaços que essas duas deixaram. Isso é um ponto super relevante, tá? Tem até no mestrado que eu faço, uma pessoa que está fazendo esse tipo de estudo, que é essa nova empresa que ainda está por surgir, que ela faz o merge dos prós da incumbent e da startup, da sua cultura, da sua velocidade, do seu capital humano, do seu capital intelectual, e vai juntar numa corporação só. Todo mundo tem estudado transformação digital, agilidade, todos esses novos conceitos, né? Começou em Porter, toda a parte de estratégia tem evoluído, fala de organizações exponenciais. Tudo isso vai resultar em algum lugar. Então, esse algum lugar serão essas novas empresas que não são essas que a gente conhece, que vão tomar esses espaços. Então, a gente vai ter uma mutação muito grande dos mercados. Isso também é algo que eu compartilho, tá? Perfeito. Vou compartilhar aqui. O Alexandre queria fazer uma pergunta. Alexandre, quer falar, quer compartilhar aqui no vídeo ou... Seu microfone está desligado. Oi, Alexandre. Acho que o microfone dele está desligado. Eu não estou escutando ainda. A gente não está lhe ouvindo, Alexandre. Agora, melhorou? Agora tá show. Agora dá para escutar. Espera aí. Não, eu queria trazer um pouquinho essa questão aqui do turismo, né, que é da nossa área aqui, região da Serra, que foi bastante afetado por toda essa questão aí, Covid, enfim, por essa transformação toda, né? Como que vão ficar as agências de turismo e a questão hoteleira em relação a eventos e congressos, no momento assim que nós temos digamos que as agências e a hotelaria, elas estão plantadas, né? Elas não conseguem sair. Nós estamos tendo uma grande transformação, e aí nós falamos de grandes empresas em relação à participação em eventos, a participação em atividades onde os executivos viajavam, onde essa realização de congressos toda acontecia. E hoje está tendo uma grande mudança, e eu acredito que essa mudança vai permanecer no seguinte sentido, onde a gente vai ter entronizadas algumas mudanças, onde vão permanecer algumas coisas, né? Porque se a gente pegar a questão da neurociência, ela nos diz que depois aí de 18, 20 dias, alguma coisa assim, algumas mudanças começam a permanecer. Em relação a custos, em relação a uma série de mudanças. Hoje as empresas, por exemplo, estão um pouquinho combalidas e elas estão sem receita em alguns momentos, mas também elas acabaram... O que acabou acontecendo? A questão dos custos, elas começaram a perceber que muitos custos
elas realmente não precisavam ter tido e elas vão reavaliar de uma forma muito contundente, muito forte. Então, dentro disso, e trazendo para a questão do turismo, gostaria que tu desse uma pincelada sobre isso, se possível. Nossa Senhora, eu acho que você explorou bem tanto a pergunta quanto ao longo da tua explanação você deu algumas respostas. As empresas perceberam ao longo desses primeiros 20 dias que alguns gastos que a gente tinha, vou dar o exemplo nosso, tá? A gente está sitiado aqui em São Paulo, mas tem a nossa sede do Banco do Brasil em Brasília. Por diversas vezes fomos em 10, 12 pessoas com custo de avião, alimentação, hospedagem para fazer reuniões em Brasília. Então, quando aconteceu a pandemia, bateu aquele desespero. Poxa, mas a gente tem aquela reunião mensal que a gente faz em Brasília, aquele alinhamento, como é que vai ser? A gente já fez a terceira. Então, a primeira não foi boa. A segunda, a gente corrigiu o que a gente errou na primeira. A terceira, a gente já está talvez melhor e mais eficiente do que eu fazia presencialmente. Então, tem uma evolução. A gente falava das indústrias, né? Você pega o gancho do turismo. Eu acho que ele sofre muito forte essa mudança. Aí é uma opinião pessoal do pouco que eu tenho lido, né? Em relação a turismo. Mas eu acho que sofre muito. A indústria como todo o ecossistema de turismo, desde a companhia aérea, hotéis, quem vive nesse ecossistema, eu acho que vai sofrer bastante. Pela digitalização, um pouco do que a gente tem falado e o que está todo mundo vendo. A gente teve que se adaptar de uma forma emergencial. Eu tenho certeza que o modelo atual não é o modelo que a gente vai prosseguir. Mas talvez a gente não volte a ter o mesmo turismo, né? Vamos falar o turismo corporativo, né? Viagens corporativas diferenciado do turismo pessoal. Acho que a parte corporativa vai ter uma mudança muito grande. O pessoal também, em relação ao consumo, à velocidade que a gente retoma essas viagens, ela está muito relacionada à incerteza que você tem com o teu mercado. O quanto você sofre de receio em relação ao teu emprego, à empregabilidade, aos seus negócios, é inversamente proporcional ao quanto você gasta. Então, o tempo que você volta a ter confiança para voltar ao teu consumo anterior é um fator que influencia no turismo individual, diferente do corporativo, que esse é certeza que vai ter uma mudança muito grande, tá? É uma coisa até interessante, né? Dando uma contribuição aí, quando a gente estava lá no IP, no Executive Program da Singularity, eu estava conversando lá com um colega nosso sobre exatamente o turismo. E ele disse assim, cara, por que você não desenvolve um turismo virtual utilizando óculos 3D e sensações de que você está no local e barateia esse negócio? E aí eu disse, pô, boa, legal, a gente passou 1 hora conversando sobre isso lá. Não me recordo o nome, eu acho que era um CEO de uma empresa de não sei, gente boa, não recordo o nome dele agora. E aí, eu olhando esses dias, falando com a minha esposa, e ela disse assim, não, você sabia que o Kayak, que é uma empresa tipo o Book, né? O Kayak é que oferece hotel e tal, já está oferecendo nos Estados Unidos a $10 a viagens virtuais. Poxa. Eu tenho um exemplo na Faroe Island. E você pode, porque eles também têm um problema. A ilha vive de turismo. Vocês me escutam também, não? Eu não sei se a gente respondeu o Alexandre. Porque assim, ó, eu posso falar? Claro, pode falar. Bom, porque assim, ó, o Alexandre mesmo tem uma vivência aí com turismo, né? Tu tá nessa área também, é uma área que tu desenvolve investimentos e tudo mais. E é justamente essa questão, a grande mudança que está havendo, principalmente, e aqui na região a gente tem o trabalho com os eventos corporativos, né? E existia, e eu acho que está vindo à tona, um pouco de essa questão de ir para passear mesmo, né? Acabou envolvendo um pouco disso, essa coisa acabou sendo entronizada na cultura, né? E de repente vem tudo isso e as empresas
com essa pandemia, eu acho que não é só a pandemia, eu acho que a pandemia ela veio para exacerbar muitas coisas, mas as empresas estão se dando, estão caindo na real e estão começando a refazer seus custos e olhar para várias questões. E uma dessas é essa movimentação, né? E eu acho que vai começar a diminuir essa movimentação. E eu concordo plenamente que o setor da aviação vai ser francamente prejudicado. O setor da hotelaria, enfim, do turismo como um todo, né? Porque, ok, podemos fazer essa questão da virtualização, mas, por exemplo, eu acho que dentro disso, algumas substituições, aí falando em tecnologia, questão de eventos, acho que os eventos, e eu tenho acompanhado isso, tenho feito alguns estudos, inclusive, eu acredito que a área de eventos virtuais, eventos online, ela vai crescer muito com as salas de bate-papo, com a entrada de várias ferramentas aí, onde as pessoas realmente não vão precisar sair de casa, né? E esses meetups aí que a gente tem acompanhado, né, demonstram, por exemplo, a questão também daquela questão das pessoas estarem vivendo muito em aeroportos, aquela rotina que se cria da viagem, e algumas pessoas começam a ficar nas suas casas e começam a ver a coisa de outra forma, e começam a perceber que é possível trabalhar e ter produção sem precisar fazer toda aquela correria. E isso vai acabar afetando, e já está afetando, e a grande pergunta que fica, que eu deixo, né, que de repente buscar um auxílio até, a gente vendo, estudando o que está acontecendo aqui, que reinvenção vai ser essa do mercado de turismo dentro dessa questão toda, que aí a gente pode incluir como vender pelo uso da tecnologia, como atrair, vai ser a revitalização, a revisão de novos nichos de mercado, por exemplo, porque Gramado tem uma história que começou aqui pelo veraneio na Serra, que eram, por exemplo, pessoas mais abastadas vindo para cá, e essas pessoas é que se utilizavam dos instrumentos, enfim, dos hotéis aqui. Depois começaram a vir os eventos, começaram a vir os parques, né? E começou a mudar o público. E uma pergunta que eu tenho me feito aqui, será que uma das formas vai ser, por exemplo, aí eu coloco também a questão Estados Unidos, hoje não poder viajar, tem algumas restrições que começam a vir por essas questões, e aí trazendo para dentro desse turismo interno, né, por exemplo, que eu acho que vai ser um fator de fortalecimento, né, será que será a questão de buscar e atrair novos nichos de mercado, por exemplo, com nível classe A e B, por exemplo? Deixa eu colocar... Todas as ferramentas que vão poder ser utilizadas, né, trazendo para essa nossa questão da evolução e revolução na questão digital. Sim. Deixa eu colocar um ponto aqui, Alexandre, que eu acho que você colocou um ponto extremamente complexo, que é difícil a gente gerar qualquer tipo de previsão. Eu acho que essa areia vai ter que baixar um pouco mais para entender como que o setor de turismo como um todo sai desse momento emergencial. O setor de turismo, nesse momento, tem pouca atuação, né? Até o emergencial é quase que irrisório. Mas o replanejamento dos seus negócios é algo que é difícil prever. Eu acho que o setor de turismo, na minha opinião, é o maior impactado. Isso é o ecossistema como um todo, tá? Não estou só falando de viagens corporativas, estou falando de viagens individuais, hotéis, companhias aéreas. E eu vou colocar um ponto para você, até um pouquinho de tempero nesse caldo. Será que a transformação do setor vai acontecer com as mesmas pessoas que hoje trabalham nesse setor? Será que isso também não vai gerar uma questão de mudança de capital humano, que aí gera desemprego, é a reverberação? Então, essas pessoas que atuam hoje no setor de turismo estão prontas
para essa metamorfose, né, plagiando o que o Maurício trouxe, essa metamorfose obrigatória que vai ter que ter. Então, tem uma mudança muito maior no setor de turismo. O exemplo que o Alexandre Rodrigues deu, eu quero virtualizar minha jornada. Isso é específico de pessoas extremamente capacitadas que podem produzir um material, podem gerar um produto desse tipo. E não são as pessoas que hoje atuam no mercado. Então, você tem uma troca de capital humano que gera desemprego. Aí a gente entra em várias influências, né? Tem uma metamorfose muito grande. São até Tá? desconhecidas, né? É difícil responder essa pergunta. É muito difícil. Eu queria tentar ajudar o Alexandre com leigo. E eu acredito que, às vezes, quanto menos você conhece do assunto, talvez mais oportunidade existe de pensar fora da caixa. Porque eu não entendo nada dessa indústria. Mas eu sou cliente. Eu nunca trabalhei nessa indústria, mas eu sou cliente. E tem 2 ou 3 coisas que eu queria deixar para você refletir, Alexandre, e os 2 Alexandres também, que são nessa área. Primeiro é que eu acredito que existe uma demanda cativa para turismo. Vai passar o vírus, vai passar, uma hora volta, porque quem gosta de viajar vai voltar a viajar. E eu não gosto de viajar a trabalho, mas eu gosto de viajar de férias, eu gosto de viajar por turismo. Conhecer lugares, ir a outros países. Eu acho que essa demanda vai continuar existindo, essas pessoas vão continuar buscando uma oportunidade para ir. Então, o turismo não vai acabar. E o turismo presencial, o virtual, pode roubar um percentual, um pouquinho, mas viajar e ir, e se ficar num hotel, e pegar o avião e ficar no hotel e passar uma semana, 2, vai acontecer. Não só com quem está de férias, mas quem está em lua de mel também. Não existe isso. A pessoa vai se casar e vai querer viajar. Quer ir para o Tahiti, quer ir para Gramado. Não tem jeito. Vai acontecer. Só que existe o próprio comentário do Alexandre de que o Gramado começou com uma classe de turistas, de visitantes, e a coisa foi ficando acessível, vamos colocar assim, para uma população maior. Mas a qualidade também baixou muito. Se você já viajou de classe econômica, é horrível. É horrível. Muitas vezes você tem oportunidade, tem o tempo, tem oportunidade até de fazer uma viagem para o Colorado, para o Grand Canyon, fazer alguma coisa assim, e você imagina a sua rotina de ir para o aeroporto, passar pelo raio-x, passar por não sei o quê, fazer check-in, fazer check-out, e viajar que nem uma sardinha. Então, e eu acho que vai precisar. A baixa qualidade também existe hoje na indústria do turismo. Existe uma baixa qualidade com relação às acomodações, tanto é que a Airbnb apareceu para poder atender parte desse problema, e com relação ao transporte das pessoas mesmo. As pessoas são transportadas como bicho. Não deve ter, acho que tem cavalo de raça que viaja melhor do que as pessoas. Então, eu acho que existe um momento aqui para a indústria de turismo refletir nisso. Talvez o resultado seja aviões com mais espaço, restaurantes com mais espaço, com talvez um preço mais caro. Talvez, em vez de viajar todos os anos a um preço de X, eu vou viajar a cada 3 anos a um preço Y, mas vai ser uma experiência melhor, vou ter menos dor de cabeça, não vou voltar doente. Eu fiz um cruzeiro, eu fiz 2 cruzeiros na minha vida, o segundo foi o último. A minha mulher pegou meningite no cruzeiro. Entendeu? Então, tem umas coisas que precisam realmente ser pensadas. Perfeito. Beleza. Nós. É um tema para o Meetup, né? Fica a dica. Esse é extenso, né? Acho que tem que baixar um pouco a poeira para a gente entender como que a gente vai reposicionar esse setor. Vamos chamar aí, vamos combinar aí, Alexandre, aí com o pessoal lá do Gramado Digital. Um tema aí, quem sabe o Meetup é um painel aí sobre turismo, acho que seria bem-vindo, seria bem legal. Sim, show. Bacana. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Júlio. Hoje a preparação para o 5G já está aí começando em várias empresas brasileiras. Por sinal, ela até travou um pouco, porque eu acho que o governo não está mais fazendo concessão, deu uma travada na questão das concessões do 5G, né? Acho que leilão, né? O leilão, Uhum. Os primeiros passos para a transformação devem ser feitos a priori, então empresas menores já deveriam estar olhando para essas opções para não serem engolidas pelas maiores? Ou ainda é cedo? Eu
eu acho que independe do 5G aí, né? Essa questão da transformação, né? Sim. O 5G em si, né? Só para colocar um pouco no leilão. Quem vai concorrer são as 4 principais, né? Então, isso é uma forma da gente garantir que não hajam interferência de capitais estrangeiros, né? Então, é a Oi, a Vivo, a Telefônica, que tem mais uma que vai concorrer. Tem a Huawei, né, que é uma decisão que o governo está tomando, se ela vai poder concorrer ou não às principais bandas do 5G. E tem a outra fatia, que são as bandas de alta latência. Então, essa fatia, qualquer player vai poder comprar e operar. O 5G, ele é um predecessor para algumas tecnologias, que é o Edge Computing, IoT. Então, muitas tecnologias dependem, sim, de você evoluir na latência e na banda de internet. Então, porque ela tem que ter uma disponibilidade, você não pode correr risco. A gente fala muito da telemedicina, né? Quando você robotizar e trazer isso para a mecatrônica, você não pode ter nenhum tipo de latência, porque você pode gerar um erro que pode causar uma morte, se for uma cirurgia, alguma coisa relacionada à robótica, tá? Mas dentro do ambiente empresarial, o 5G ele ainda tem pouca influência. Ele está muito ligado à indústria, né, à manufatura, que sim está relacionada à IoT, né, que é a internet das coisas, mais do que a empresas, em si, empresas de serviços, empresas de produtos. Não sei se eu respondi o Júlio, mas o 5G, na minha opinião, atualmente tem pouca interferência na transformação digital de produtos e serviços. Pelo que eu entendi da pergunta do Júlio, ele perguntou se ele puder me corrigir, caso eu esteja errado. Ele perguntou se é interessante as empresas se prepararem antes, fazer tipo uma cama, antes de entrar a tecnologia da transformação digital. Boa. Não, né? Com certeza. As empresas menores, né? Eu acho que as empresas menores com certeza devem se preparar. Sim. Né? Eu acho que aí a gente tem de Gartner, tem o Hype Cycle, que ele mostra quais são as tendências tecnológicas. Então, o Maurício falou do blockchain, a gente fala de IoT, realidade aumentada, virtualização, a gente falou de diversas novas tecnologias aqui. Então, no Hype que é apresentado em Gartner, sim, se você é uma empresa que tem uma característica de ser um early adopter, né, de você começar desde o início, você olhar o hype faz sentido para você se preparar, para que quando essa tecnologia vingar, né, ela entrar na prática, você seja um dos primeiros. Porém, existe todo um estudo que é a pergunta, vale a pena eu ser o primeiro em algo, investir em pesquisa, gastar energia para colocar no ar, ou é melhor eu esperar e copiar? Que aí entra um pouco no 6Ds da organização exponencial. O que faz mais sentido? Numa indústria farmacêutica, faz muito sentido você ser o primeiro, porque você traz a patente. E aonde você não tem patente? Faz sentido você ser sempre o primeiro, gastar essa energia? Eu vou dar um exemplo do quantum computing, tá? A IBM e o Google estão brigando a cada qubit, né? A mensuração de velocidade do quantum computing são os qubits. Eles estão brigando 1 a 1. A hora que eles terminarem essa briga, vão ter outras 200 empresas que vão copiar e vão fazer igual. Eles estão gastando uma energia há alguns anos. É que eles têm sim uma patente, né? Tem um DNA de serem inovadores e de serem as empresas que impactam o mercado. Mas assim que eles trouxerem, olha, atingimos os 70 qubits, que é a maior velocidade esperada no próximo ano. 200 empresas em 6 meses estarão aptas a fazer o mesmo sem gastar energia com pesquisa. Então tem uma análise do mercado, né? Qual que é a vantagem de eu ser o primeiro em uma determinada tecnologia, muito em relação ao seu direcionamento estratégico. Vale ou não vale? É uma questão que tem que colocar. Maravilha. Vamos tocar. Show de bola? Vamos lá. Então, para levantar o acampamento, trago aqui uma frase que eu gosto, tá? É do livro do Kevin Kelly, do Inevitável. O resumo dela é: de nada adianta você tentar planejar o futuro olhando pelo prisma do passado. E essa frase aqui eu tenho trazido comigo já há algum tempo, tá? Até antes da quarentena,
que é quando você planeja olhando variáveis estáticas de passado. Isso é um planejamento antigo. Ela ainda faz sentido? Faz, em determinadas situações. Mas hoje, até pegando a pergunta do Alexandre em relação ao turismo, você vai ter que planejar o futuro olhando o futuro. Do que te adianta olhar a tua jornada de vendas, a jornada de ocupação, de uso dos serviços de janeiro desse ano? Não adianta, você tem que olhar o futuro para planejar o futuro. Então, essa é a provocação que eu deixo aqui para vocês, tá? Então, obrigado, Alexandre, pela oportunidade de compartilhar. Puta, foi super rico, adorei. Qualquer dúvida, qualquer continuidade que vocês queiram, estão aqui meus contatos, tem meu e-mail, meu LinkedIn, acessa por lá. Tem alguns artigos aí que tenho publicado, deem uma olhada. Eu estou à disposição, tá? Obrigado demais por essa oportunidade, Alexandre. Adorei esse bate-papo. Pô, foi show, Rodrigo. Eu também adorei. Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais tempo, né? Se tiver mais pergunta, pode falar, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta... É que eu não estou enxergando o chat aqui, eu só vejo um negócio piscando aqui. Deixa eu fechar aqui o sharing. Muito bacana, muito bom mesmo. Obrigadão. Não, se Obrigado, deixasse, Rodrigo. a gente ia conversar aqui até... Né? Esse foi longo, hein? Aqui, esse foi. Eu tô vendo a hora só agora. Não perceber passar o tempo. Ó, que legal. Não pareceu. Show. Muito bom. Pô, valeu, Rodrigo. Obrigado aí pela... Acho que não tem mais perguntas, né? Mas se tiver aí, tem teus contatos. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, pode mandar também para o nosso contato também do SEQ. A gente repassa para o Rodrigo. E, se tiver muita pergunta, a gente refaz o meetup. Aqui a gente é assim, né, Rodrigo? Estou à disposição. Adorei, de verdade. Agradeço muito a oportunidade. E por ter participado, né? Eu acho que isso fica cada vez mais rico, né? Que a gente olha por várias perspectivas, tem um diagnóstico. É difícil você dar um diagnóstico de qualquer coisa na transformação digital, então é legal a gente compartilhar. Show, é isso mesmo. Maravilha. Rodrigo, obrigado mais uma vez, né? Obrigado. Por você ter cedido seu tempo aí pra gente, ter compartilhado o teu conhecimento, e que foi fantástico, foi muito bom, respondemos a todas as perguntas, eu acho que ficou claro, ficou muito dinâmico, e eu acho que é isso, essa é a proposta, essa é a nossa proposta desse dinamismo, e não só um painel, né, que todo mundo escuta e as pessoas balançam a cabeça dizendo sim, né? Então acho que essa discussão é muito rica e a gente quer proporcionar mais discussões como essa. Queria só deixar alguns recados aqui antes de todo mundo ir, que é esse vídeo, todas essas gravações que a gente faz está disponível no YouTube. Caso vocês queiram compartilhar com alguém, é só entrar lá no YouTube do SEQ Online, que está lá disponível. Né? A gente vai mandar uma pesquisa para vocês também, é importante vocês responderem. Eu agradeço para a gente melhorar cada vez mais. E relembrando que na próxima semana a gente terá um mês das tecnologias exponenciais. Né? A gente vai falar um pouco, o primeiro a próxima semana vai ser sobre blockchain, né? Que vai ser muito legal. Convido todo mundo a participar, a trazer as perguntas, que vai ser a tecnologia, segundo o Maurício, aí, que vai revolucionar o mundo. E com certeza, quando ele tiver 200 anos, ele vai ver isso. E todos nós veremos também, né? Rodrigo, brigadão mais uma vez. Enfim, a casa é sua. Quando quiser voltar, estamos aqui à disposição. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Pessoal, tchau. Grande abraço, viu? Tchau, tchau.